Gustavo Segré. Eu quero também tratar com vocês um outro tema que nós trouxemos aqui no nosso giro inicial, que é a possibilidade de reforma ministerial e a possibilidade até mais próxima depois dessa visita que fizeram os presidentes da Câmara e do Senado ao presidente da República. Ô Zé, você contou para mim que de 0 a 10 a chance de Alcolumbre e Hugo Motta influenciarem essas decisões seria ali um número 6, né? E você conseguiria trazer para a gente quais ministérios poderiam entrar mais nessa rota da vontade do Centrão por ocupar mais espaço depois do apoio que o PT ofereceu para essas candidaturas e principalmente da necessidade do governo agora de emplacar os eixos e as pautas que foram trazidos nesse início de 2025? Pois eu vou fazer uma radiografia aqui do que eu conversei sobre essa situação. Perguntei um integrante do PT, um líder do PT, e ele disse, olha, não sei, não, se eu soubesse eu te daria umas dicas, não sei o que está acontecendo, e é tudo com o presidente. Conversei com o líder do Centrão e ele falou assim, a coisa está emperrada. E qual é a dificuldade? É porque o presidente Lula decidiu, e é uma decisão inteligente, conversar isso com os presidentes dos partidos políticos, né? É o que eu chamo de negociação no atacado, né? Porque quando ele consegue um acordo com o presidente do partido, ele leva o partido. Se ele fizer no varejo, né, que é no Congresso, ele leva parte do partido, um grupo de partido, como é hoje. Um deputado me disse o seguinte, olha, Zé Maria, o presidente Lula tem que decidir o que ele quer, se ele quer continuar como está ou quer mudar. Se ele quiser mudar, a coisa tem que ser mais ampla. E essa reforma ampla que o presidente Lula não quer. E já de olho em 2026. Só que os partidos políticos não querem fazer essa aliança agora. Não estão dispostos a alinhar agora, né, na esplanada dos ministérios com vista a 2026. Então é por isso que tem muita gente dizendo que esta reforma ministerial pode se transformar num grande dia do fico. Eu fico, né? Aquela história do Dom Pedro, se é bom para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, seria mais ou menos isso. Se não for para melhorar, para piorar o governo e o apoio no Congresso, para que mexer, né? Pois é. Fala, Piper. Não, eu concordo em grande parte com o Zé Maria. Eu aposto, eu sempre imaginei e tenho dito aqui que essa reforma ela vai ser muito mais modesta e contida do que muita gente especulou no início. Não vai ser um reformão, vai ser lá, enfim, sabe, enfim, vai fazer talvez um puxadinho a mais, mexer num cômodo ou outro, mas não vai reconstruir a casa. Até porque o presidente sabe, e ele é um negociador político inteligente, que ele não vai conseguir agora, como muito bem enfatizou o Zé, há exatamente 1 ano e 8 meses das eleições, amarrar nenhum apoio partidário de porteira fechada. Os partidos vão dar apoios pontuais. Nenhum partido vai amarrar com ele o compromisso de ir com ele para o embate em 26. Não é isso, quer dizer, não é da natureza desses partidos. Como é que o PSD do Kassab, que tem o Kassab aqui no governo Tarcísio, vai falar, tá bom, presidente, eu apoio o senhor, eu vou, vamos fazer um acordo, uma coligação em 26. Não vai acontecer isso. Da mesma forma, a União Brasil, que está cheio de candidato ao presidente, como é que a União Brasil, que por exemplo, tem o Alcolumbre próximo ao presidente Lula, vai também amarrar um compromisso desse nível? Não, isso não vai acontecer. Por isso, eu acredito em algumas mudanças muito pontuais em alguns ministérios que não estão atendendo aí aos anseios, à expectativa do próprio governo, mas nada muito radical. Ô Gani, você acredita que os ministérios que foram montados pelo presidente da República, em algum momento eles entregaram aquilo para que vieram? Não. E por quê? Não existe nenhuma grande marca. Então o presidente montou lá 38 ministérios, mas se a gente perguntar para a população qual que é a grande marca deste governo, o que ele deixa de legado? Não tem. Por exemplo, na economia, o que você acha que foi a principal medida? Arrecadação? Foram medidas arrecadatórias. Então, volta de imposto em combustível, taxar fundo offshore, taxar as blusinhas, taxar
os fundos exclusivos, medidas focadas em arrecadação. Teve a reforma tributária, é verdade, só que a reforma tributária não tem um efeito agora para a população, então a população não sente, né? Não tem uma capitalização política, a gente nem sabe qual vai ser, aliás, o efeito da reforma tributária, e foi uma reforma tributária do Congresso, né? Ela ocorreu neste governo, mas ela começa lá atrás, mas muito alinhada ao Congresso. Da mesma forma que a reforma da Previdência também, do Jair Bolsonaro, teve muita participação também do Congresso Nacional, diga-se de passagem. Mas não há uma grande marca, Evandro. Qual que é a grande marca, a grande política, né, nacional ali que houve, um ministério que se sobressaiu? A gente não percebe isso, diferentemente de outros tempos, onde ocorreu, sim, alguns ministérios performaram bem, principalmente no primeiro mandato, né? Você teve ali o Ministério da Indústria, né? O próprio da Economia, com o Palocci na manutenção do tripé macroeconômico do FHC. Dessa vez não, Evandro. Então falta uma grande marca. Portanto, a reforma ministerial é inócua, a não ser que chega lá um super-herói, um super-ministro e tem uma grande sacada e, a partir dali, coloque uma grande marca neste governo. Mas eu acho muito improvável. Interessante, Alangani. E a partir do seu argumento, eu vou jogar aqui para o Gustavo Segré. Segré, quando a gente tem numa mudança ministerial a necessidade de uma solução política e não alguém para fazer a diferença ali, eu acho que é muito difícil você chegar a esse resultado que o Alangani disse que poderia acontecer, né, de alguém deixar uma grande marca. Porque o motivo pelo qual o ministro está sendo colocado lá não é para deixar uma grande marca, mas sim para sanar algumas lacunas políticas. Talvez o motivo precise mudar. O único ministro nos últimos tempos que defendia o governo e que era quem colocava a cara para bater foi o ministro Flávio Dino quando estava em Justiça. Se retirou Flávio Dino e todos os ministérios murcharam. Não tem nenhuma marca como para dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Colocaram, por exemplo, Boa Brasil. Era para 3 milhões de passagens, se não estou lembrando mal, 30 mil foram os demandados. Aí você tem o pé de meia. Teve que apelar agora para que o TCU liberasse 6 bilhões e desse um prazo de 120 dias para normalizar. Eu lembro da época em que o Bolsonaro era intimado em 48 horas para resolver o que quisesse. Aí o presidente prometeu picanha, está nas nuvens. Ele não falou do cafezinho, mas está nas nuvens também. Aí você tem o Desenrola. O Desenrola era para facilitar a vida das famílias. Foi curto prazo, agora as famílias estão mais endividadas que antes do Desenrola. Então você vê que não tem uma marca forte. Mas eu vou mais longe na reforma ministerial, Evandro. Eu acho que vai ter sim, para cobrir algumas questões. Não é com uma visão de tentar uma aliança para 2026. É para tentar manter uma aliança no curto prazo, porque senão o governo vai ter problemas de governabilidade agora, nesse 2025. E vou te dar 2 nomes que eu acho que vão fazer parte dessa reforma ministerial. Gleisi Hoffmann provavelmente vai à Secretaria-Geral da República. E Tabata Amaral deve entrar como ministra de alguma coisa também, mas não por uma questão de aliança. É porque o IBAMA hoje está atrapalhando as tentativas do presidente Lula sobre a exploração de petróleo. Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com Tabata Amaral? E tem muito a ver, porque Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, é o suplente no Congresso de Tabata Amaral. Então, se Tabata Amaral vai ocupar o ministério, automaticamente o atual presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sairia da presidência do IBAMA e vai para a Câmara dos Deputados. E aí resolveria o problema de quem iria no lugar dele. E aí poderia ir quem hoje ocupa a Secretaria-Geral da República. Então, me parece que aí está a jogada, pelo menos, numa pequena reforma ministerial que não deve ser tão pequena, na minha opinião. O que você acha aí, Piperno? Esse caminho que foi apontado aí, inclusive envolvendo o Rodrigo Agostinho, né, que já foi prefeito, deputado e agora é presidente do IBAMA. O da Tabata tem sido comentado aí realmente de uma semana para cá, pelo menos. Falou-se, inclusive, no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ainda não tem nada resolvido. Sobre esse movimento que ocorreria a partir da mudança no IBAMA, de fato, hoje acho que o Portal UOL, o Jornal Estado de São Paulo, algum desses aí, faz
traça um caminho parecido com esse que o Segrest citou, uma dança de cadeiras parecida com essa que o Segrest citou. Então, o Márcio Macedo iria lá para o IBAMA, a Gleisi assumiria, a Gleisi só não vai ser ministra se não quiser, mas aí ela assumiria esse ministério e provavelmente também o presidente com isso acomodaria a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Ô Zé, eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu quero saber de você quais marcas o governo precisa deixar a partir de agora. Pois é, esse ministério foi arranjado ali para dar um seguro impeachment do presidente Lula e conseguiu, né? Lembrando que lá na formação do início do governo já existia uma tentativa. Hoje ele tem garantida a permanência, ou seja, o processo de impeachment não prospera, até porque o grupo aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro não quer entrar nessa aventura, não. Agora, a situação está de tal forma, Cine, que eu conversei com o presidente do MDB, né, o PMDB, e o Baleia Rossi me disse com todas as letras, não tem nenhuma posição. O PMDB, ele me falou que tem 3 posições. Uma de aliados, que quer ser aliado de Lula, outros querem lançar candidato próprio contra Lula à presidência da República, e outro grupo quer ir para a oposição, para ter uma ideia de como a política está fragmentada e a dificuldade de fechar com os presidentes dos partidos políticos. Quer dizer, é o que ele conseguiu, esse ministério aí.